Evangelho, domingo da 26ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 26ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva de volta para o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. E ouvimos a parábola do rico e do pobre Lázaro. Bom, muito bem. Vamos olhar um pouco mais essa parábola do Senhor e vamos procurar compreender aquilo que o Senhor hoje quer nos ensinar a respeito da vida eterna. A parábola começa com a narrativa de um homem rico que se vestia de roupas finas e que sempre, o texto fala, deixa eu pegar aqui, diariamente, para intensifica muito, roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Bom, antes de mais nada, como nós já sabemos que as parábolas colocam sempre ponto e contraponto para poder chamar a atenção para a mensagem final, é importante a gente destacar que naquele período, e poderíamos dizer não só naquele período, parece que essa mentalidade vem até os nossos dias, se entende, ou se entendia, melhor dizendo, que uma pessoa rica, uma pessoa que tinha posses e grandes benefícios, digamos assim, materiais e sociais, era alguém muito abençoado por Deus e que trazia consigo um privilégio da parte de Deus. Como assim privilégio, padre? A riqueza era um sinal de graça da parte de Deus. Bom, de fato que o Senhor nos concede inúmeras graças e, como já falamos em muitas ocasiões, tanto os bens materiais quanto os bens intelectuais, eles configuram graças e tesouros de Deus em nosso favor. Isso é verdade, Não significa que a ausência desses dons seja sinal de desgraça. Então, naquele período, a compreensão desses bens e desses dons em favor de uma pessoa significava que aquela pessoa era abençoada e agraciada pelo Senhor, não da mesma forma como a gente tem lido,
nas nossas meditações, e o não ter esses bens significava que a pessoa não gozava da graça de Deus. Algumas pessoas em situação mais grave eram até mesmo colocadas em grande destaque como malditos. Pegando essa frase que eu estava procurando aqui para vocês, é uma frase que faz uma síntese da mentalidade do período. Cada um a vida que mereceu, o rico a riqueza e o pobre a pobreza. A riqueza é o sinal da benevolência divina em favor daqueles que foram bons, e a pobreza é a consequência da ausência dessa benevolência por conta dos seus próprios atos e por conta da distância de Deus. Bom, então temos essa mentalidade que marca aquele período, mas que o padre comentou aqui. Bom, muitas vezes essa mentalidade com características diversas chegam até o nosso tempo. Quantas vezes ouvimos a leitura de como Deus permite que venha sofrimentos na minha vida, eu que não faço mal a ninguém. Como Deus permite que passemos tantas dificuldades quando aqueles dali que não querem nada com Deus e com as coisas de Deus passam tanto bem-estar e vivem uma vida que praticamente é um deboche na nossa cara. Nós estamos procurando as coisas de Deus e vivemos com tanto sofrimento e dificuldade, mas aqueles dali que pouco se importam vivem de uma maneira muito boa. Então, seja por uma análise do falimento da mentalidade, né? Essa segunda leitura que eu estou falando é como que tem alguma coisa errada, mas era para a bênção estar do lado de cá e não do lado de lá, né? E a outra leitura é a leitura direta. Como pode nós estarmos sofrendo tanto, nós que buscamos tanto a Deus e o queremos tão perto de nós, né? Então tem alguma coisa que ainda não está acontecendo. Na segunda leitura, como eu acabei de falar, interpretativa, é como se fosse um falimento da medida, ou seja, não está funcionando a regra. E no outro caso é que, bom, vamos lá, tem que mudar isso daí. Estamos esperando chegar a nossa hora. Já é tempo de chegar a nossa hora, mas não está chegando. A gente está fazendo tudo, está procurando Deus, mas só está levando na cabeça. Então, isso para a gente entender como é que a mentalidade que naquele período marcava Israel, com suas características, é claro, é uma mentalidade que perdura até o nosso tempo, com as características próprias do nosso tempo e da nossa cultura. Bom, já vimos no testemunho de muitos santos e tivemos a oportunidade de falar isso e ainda teremos tantas outras pela graça de Deus, então são abundantes a oportunidade em que falamos e entendemos essa verdade. Qual verdade, Padre Fábio? Quantos foram os nossos irmãos e irmãs santos, né, que mesmo tendo dons e tesouros do Senhor, porque nasceram em famílias nobres, receberam tantas graças espirituais, tantas graças intelectuais, num determinado momento da vida, para buscarem viver o Evangelho com maior intensidade e comunhão com o Senhor, abriram mão de tudo. Tinham a condição de homens e mulheres ricos, mas não quiseram viver assim. O que isso quer dizer? Existe um grande desafio na hora de vivermos no nosso tempo com todos esses elementos presentes na nossa vida. Eu não quero aqui dizer uma vida de rico, uma vida de pobre, porque esses termos ganharam um valor pejorativo tão violento nos nossos tempos, e não é isso que me refiro. Vamos deixar esses valores pejorativos de lado. Vamos usar uma compreensão que é um pouco mais direta e que escapa desses elementos pejorativos. Quanto maior são os patrimônios, as propriedades, as responsabilidades sobre os bens e os tesouros desse tempo, mais você vai investir suas preocupações, sua energia vital. Mais você vai orientar por aquilo as tensões dos seus afetos.
mais você vai investir, como eu já falei, do seu tempo e, por fim, da sua vida. E, de certa forma, para cuidar de tudo isso, vai ser preciso deixar de lado a prioridade por cuidar de outras coisas, porque não é possível cuidar como sua família merece ser cuidada, cuidando de toda essa realidade. Não é possível conseguir encontrar um tempo para dedicar a Deus com maior intensidade, cuidando de todas essas realidades. Eu vou conseguir um tempo real, mas eu poderia oferecer mais. E aí começa a grande crise. Quanto mais o meu coração ama, mais tempo ele mais desejo ele tem de dedicar tempo às coisas de Deus, e mais a minha vida sente desejo de se ocupar com as coisas de Deus. Mas se eu tenho tantas coisas nesse mundo a me ocupar, a empresa, os patrimônios, os grandes cargos, as responsabilidades de status, meu irmão, isso vai tomar teu tempo, não tem como. Não dá para você se fazer em dois, tá entendendo? Então a decisão dos santos em um determinado momento na vida de deixar de repente de ser rei, de deixar de repente uma família nobilitária, de deixar de repente o governo de Roma, de deixar de repente tudo, a casa, a família, os irmãos, de como fez São Bento, entregar a irmã aos cuidados de uma comunidade religiosa e depois entregar o patrimônio suficiente para o cuidado dela e o restante distribuir para os pobres e seguir a vida dele para poder dedicar mais tempo ao Senhor. Essa não é uma decisão estranha. É uma decisão que a gente sente ao longo da vida. Quantos chegam depois, na terceira idade, e sentem um desejo enorme de poder estar mais perto do Senhor? E imediatamente, com esse desejo no coração e a satisfação dele na vida concreta, começam a refletir: puxa vida, como eu gastei tempo da minha vida com coisas que me afastaram de Deus, como eu gastei tempo da minha vida que eu poderia ter gasto de maneira diferente e ter ficado mais junto do Senhor, desde mais novo. E se alegra agora porque aos seus 70 anos de idade, aos seus 60 e poucos anos de idade, está conseguindo viver com intensidade algo tão significativo, que é esse tempo de maior recolhimento, de maior silêncio, de maior companhia com o Senhor. Mas a primeira coisa que se pensa no coração é: caramba, eu estou começando agora algo que poderia ter começado há mais tempo. Como essa realidade da oração, da frequência à missa, de uma vida de espiritualidade mais intensa, tem me feito bem. Eu poderia ter tido isso há mais tempo. Então, essa reflexão é uma reflexão muito pertinente, porque ela está falando sobre o reencontro de algo que é essencial para a nossa vida. Por isso, as muitas riquezas nesse tempo e nessa vida podem fazer com que a gente se torne cegos e indiferentes em relação àquilo que é essencial e fundamental para nós. Eis aqui o ponto de novidade que o Senhor está trazendo, o quanto a diferença da bênção e da graça, ela não está no ter os bens, mas na forma como se vive a posse desses bens. Então, aquele homem de tal forma era orientado a viver para a posse desses bens, de maneira que não conseguia ver e perceber o irmão que sofria às portas de sua casa. Essa é uma parte terrível. Aqui não fala na parábola que o rico oprimia o pobre, antes de mais nada. Mas está dizendo que aquele que vivia numa mentalidade em que acreditava que a graça de Deus estava com ele,
amou tanto os presentes da graça de Deus que começou a desprezar o próprio Deus. Como assim começou a desprezar o próprio Deus, Padre Fábio? Porque o Senhor escolheu estar próximo dos mais pobres. O Senhor escolheu estar ao lado daqueles que sofrem. O Senhor não despreza o pobre e indigente, a viúva e o órfão, o estrangeiro na terra de Israel. O Senhor não despreza, tem predileção por estar próximo deles. Isso é a lei e os profetas. Estão percebendo? No final da parábola ele vai dizer: não, mas manda lá o morto, Lázaro vai lá falar para eles, eles vão se convencer. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Quem está cego não vai enxergar, nem mesmo um que ressuscite dos mortos. Olha que forte, né? Então, de tal forma, ele começou a amar tudo aquilo que lhe foi entregue por bênção de Deus, né? Que começou a desprezar o próprio Deus. Amava de tal forma e gostava de ter tudo aquilo com tanta centralidade e importância na sua vida, que não conseguia mais olhar o lugar que Deus tinha escolhido para estar. E a porta fechada de sua casa, com o pobre Lázaro do lado de fora, era a porta fechada também para Deus, porque o Senhor escolheu estar do lado dele. A indiferença e o descaso com a realidade de Lázaro que estava ali fora é a causa da ruína do coração desse homem. A presença de Lázaro à sua porta era um chamado contínuo, se poderíamos dizer assim, a um caminho de conversão, como nós ouvimos hoje no Salmo. Olha, meus irmãos, Jesus fala, né, sobre a lei e os profetas. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. Caramba! Só que ele está cego. Ele não percebe isso. Ele não percebe que a grande ação de graças a tudo aquilo que o Senhor fez por ele e faz por ele seria restituir os atos de amor e de misericórdia que são desejados pelo coração do próprio Deus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos seus oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Ele poderia. Lázaro estava ali como palavra viva do Salmo, por exemplo. Mas também o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor é aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ergue o caído. Quando se desse conta da sua própria cegueira, meu Senhor, estive cego diante de Ti, estava ali também a palavra de consolação. Então Lázaro estava à porta dele. A declaração do Senhor em sua palavra, que a alegria do seu coração é ser socorro para os oprimidos, e ele poderia cumprir isso em favor de Lázaro. Então Lázaro está ali, tem a palavra que inspira o seu agir segundo a vontade de Deus, e tem a palavra também de consolação para quando ele cair em si e se der conta da besteira que ele estava fazendo da sua vida. Estão percebendo como é que tudo o Senhor havia disposto por ele? Entretanto, a sua cegueira, o seu egoísmo era tanto. O seu amor, a sua vida apaixonada por esse modo de viver, né? por todos esses bens que ele trazia consigo, o levava pouco a pouco a desprezar a vida que o próprio Deus estava lhe propondo como vida de graça, como vida de bênção. O Senhor nos concede as bênçãos, mas é preciso viver na bênção de Deus. O Senhor nos concede os seus dons para que nós nos tornemos seus, para que nós possamos glorificar o seu nome com eles. E não para que nós tomemos tudo isso para fazer uma vida para nós mesmos, uma vida para nossa satisfação, uma vida para nossa realização, uma vida para nossa própria vontade.
Porque se vivemos assim, corremos um sério risco de nos tornarmos cegos. E cegos diante de tantas coisas que o Senhor oferece por nós. Deus não quer a nossa cegueira e cuida de nós. E tudo foi entregue. E já está entregue a cada um de nós. Já estão entregues os sinais, já está entregue a palavra de vida, já está entregue o bálsamo para curar a dor do nosso coração ao reconhecimento do nosso pecado. Mas se a nossa cegueira for grande, grande será também a nossa ruína. Por isso, o chamado do Senhor hoje a essa grande revisão de vida no amor ao próximo e no zelo pela vida eterna. O Evangelho de hoje mostra a realidade do inferno. Por conta da vida que escolheu e como escolheu, estão separados por um grande abismo. Se vocês querem uma outra imagem bem forte sobre isso, enquanto aquele homem com fome e ferido estava à sua porta, e ele amava de tal modo a sua própria vida e viver do jeito que lhe convinha, que termina por desprezar não só o seu irmão ferido e faminto à sua porta, mas o próprio Deus que está com ele. Os cães, que são animais, sentem compaixão daquele homem, que um cão não vai interpretar como um homem, como um ser humano, mas vai interpretar como um outro animal que está ali sofrendo. E como a gente sabe, o lamber as feridas é a atitude que o cachorro tem para poder não só fazer a asepsia do seu ferimento, mas também para poder favorecer a cicatrização do ferimento. E os cães sentem, digamos assim, algum tipo de afeto, poderíamos dizer, próximos da compaixão, por aquele outro que está ali a sofrer e, de certa forma, vem prestar a ele uma atenção, um cuidado, enquanto o outro, que é o seu igual, não consegue realizar isso, porque de tal forma é fechado sobre a sua própria vida que não consegue sentir compaixão daquele que sofre. Por isso hoje peçamos: Senhor, livrai-nos da indiferença, Senhor, livrai-nos, arrancai-nos de todo caminho de indiferença, de todo caminho de que nos leve ao egoísmo. Livrai-nos, Senhor, do egoísmo e da indiferença. E conduzi-nos, Senhor, à Tua misericórdia. Livra-nos, Senhor, do egoísmo e da indiferença. E dai-nos a graça de vivermos a Tua misericórdia. Imagina se Deus, que é Pai, não vai olhar para o sofrimento do seu filho. Se um cachorro, que é um animal, consegue olhar o sofrimento da outra pessoa, ou seja, o sofrimento daquele homem, e de alguma forma se aproximar para prestar-lhe um ajuda, um auxílio que seja possível, quanto mais Deus do céu onipotente não vai olhar para o seu filho e não vai se importar com suas dores e o seu sofrimento. E você? O que poderia dar a gente o direito de desprezar outra pessoa? O mal que ele fez contra nós, a prioridade que nós temos pela nossa vida e pelos nossos afazeres, isso justificaria um ato de indiferença ou um ato de desprezo por um irmão nosso que necessitasse do nosso socorro? E se ele tivesse coberto então de feridas, e se ele tivesse numa miséria, por conta da escolha desgraçada que fez contra a própria vida, isso justificaria a nossa indiferença? Isso justificaria o nosso desprezo por ele? Deus não desprezaria por quem não o despreza, porque o olha como filho. E quantas vezes a minha e a sua conduta de vida não foi também uma escolha desgraçada? Entretanto, o Senhor não nos desprezou e colocou ao nosso lado inúmeras pessoas que foram sinais e nos entregou a sua palavra, os sacramentos, e nos abençoou uma e outra vez, e nos perdoou uma e outra vez, e tantas quantas foram necessárias até que nós pudéssemos reencontrar de novo o caminho da vida.
E se eu olho aquele meu irmão que por conta das suas escolhas fez a sua vida se tornar uma miséria, uma desgraça, isso é motivo suficiente para eu desprezá-lo? Seria isso motivo suficiente para eu ignorar ele e fazer de conta que ele não existe? Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos do egoísmo. Livrai-nos da indiferença, Senhor. E aproximai-nos da sua misericórdia. Que no nosso coração não haja jamais haja espaço para o egoísmo e para a indiferença. Porque os teus olhos repousam sobre aqueles que suplicam na dor e na angústia, pelos próprios pecados, e que suplicam na dor e na angústia, pelas dores que a vida lhe aflige. Dai-nos, Senhor, olhos e coração como o teu. Ilumina-nos, Senhor, com a potência do Espírito Santo, para que saibamos sempre escolher na nossa vida tudo dispor para amar aqueles que o Senhor tanto ama. Que o nosso coração jamais se furte, rejeite ou retarde a prioridade por amar aqueles que são amados por Ti. Dai-nos, Senhor, uma porção redobrada do Teu amor, para que a nossa vida seja o primeiro dom e sinal de graça em favor de cada um de Seus filhos. Toma, Senhor, tudo o que nos pertence e a nossa vida por completo, pois tudo queremos viver, ter e entregar segundo a Tua vontade, por amor a Ti e para cumprir o que é agradável ao Seu coração. Ó Virgem Santíssima, ó Mãe de todos os cristãos, ó Senhora nossa, ó repouso do Altíssimo, trono da graça de Deus, trono do Rei soberano, ajuda-nos, Senhora, com o seu amabilíssimo, imaculado coração, a amarmos sempre todos aqueles que são amados pelo coração de seu Filho. E ensina-nos, Senhora, a ter um coração semelhante ao vosso, capaz de acolher com bondade e misericórdia a necessidade de todos os seus filhos. Toma-nos, Senhora, sob o vosso poderoso patrocínio e amparo e guia-nos no cumprimento da caridade segundo o coração de Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.